Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Irmãos e irmãs, vamos estar abrindo em Jó. Quero ser bem breve. Deus falou comigo muito nessa palavra. Jó, capítulo 1, por favor. Jó, capítulo 1. Irmãos, é muito gratificante estar juntamente com vocês. Na palavra do Senhor nos diz: aonde que tiver 2 ou 3 reunidos, ali ele estará. Então, a gente não deve olhar para quantas pessoas que tem, mas sim se estamos com o coração aberto para receber a presença de Deus, para estar louvando, adorando e recebendo o que Deus quer nos entregar. Amém? Vamos estar lendo. Jó, capítulo 1, versículo 7. Pode ser a partir do 6, por favor. Que diz assim: em vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. 8. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu, ó meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. 9. Então respondeu-se Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? 10. Porventura não cercastes tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentando na terra. 11. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. 12, por favor. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Somente até aqui. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, hoje estava meditando nessa palavra, conversando com Deus. Durante a semana também Deus foi falando comigo através, principalmente, de Jó. Eu não quero focar somente neste versículo, mas sim quero colocar um exemplo que é Jó, um exemplo de fé, um exemplo de homem de Deus, uma pessoa que serviu até o fim de sua vida. E se a gente for analisar as palavras aqui no livro de Jó, onde Deus usa muito a fé que ele teve em Deus, a persistência que ele teve em permanecer na presença de Deus em meio às circunstâncias que ele passou. Aqui em Jó nos diz o que houve e o que aconteceu. No começo nos fala sobre Jó, o quanto ele era próspero, abençoado, a quantidade de filhos, de gados, de servos. E ali a gente observa o tanto que ele é abençoado por Deus. Um homem temente, um homem que consagrava seus filhos a ele. Aonde que, se a gente for analisar mais a fundo a palavra, ele mesmo diz, mais para frente a gente vai estar lendo, algo muito interessante, onde nos revela porque Deus permitiu tudo que aconteceu com Jó. Mas se a gente for analisar onde o dia que o diabo aparece ali, juntamente com os filhos de Deus, para estar
debatendo com Deus sobre Jó, onde Deus fala sobre Jó e Satanás pede uma prova a fazer, pede para testar a fé de Jó, e Deus permitiu que fizesse tudo menos que tocasse na vida dele. Onde que o diabo foi? Matou todo o gado e pessoas roubaram dele. Servos morreram. Os filhos dele foi morto. Eu vou tentar resumir o máximo possível para que os irmãos entendam aonde que eu quero chegar. Onde ele perdeu tudo isso. E ainda, Satanás voltou pela segunda vez ao encontro de Deus, para novamente pedir para que tocasse na pele de Jó, para que colocasse feridas nele, uma doença, uma enfermidade, onde que ele até se coçava com caco de vidro, em cima de cinzas, onde que a própria mulher pediu para amaldiçoar o próprio Deus. E eu analisando essa palavra, analisando o que se passa sobre a vida de Jó, eu penso, como seria eu no lugar dele? Será que eu ia aguentar? Será que eu ia permanecer na presença de Deus igual ele permaneceu? Só que se a gente for analisar, não foi Jó, não foi mulher, não foi o seu corpo, foi Deus que o sustentou. Foi Deus que esteve com ele do começo ao fim. Mesmo que ele muitas das vezes pensasse, duvidasse, mas nunca blasfemou contra a presença de Deus. Mesmo não entendendo, permaneceu louvando, entregando, acreditando. Ele amaldiçoou o seu nascimento do que amaldiçoar Deus, como a mulher dele pediu. Ele repreendeu no mesmo momento que a mulher dele falou com ele, ele a repreendeu. Amigos próximos que chorou juntamente com ele, que também duvidaram de quem ele era, acharam que pelo que ele estava vivendo, ele estava em pecado, ele fez algo para merecer aquilo. Irmãos, se a gente for analisar mais a fundo, Jó nos traz vários ensinamentos, várias conclusões que devemos observar. Mas o que eu quero trazer para os irmãos especificamente aqui, no começo, quando eu li onde o diabo se apresentou juntamente com os filhos, Deus já falou de Jó. Deus já sabia do assunto que o diabo queria conversar com ele. E Deus não falou somente Jó, falou já quem ele era, que ele era reto, que ele era justo, que temia ele, que era fiel. Agora eu pergunto aos irmãos, o que eu me perguntei, o que será que Deus fala de nós quando o diabo vai argumentar algo sobre nós? Que o diabo é o nosso acusador. O que o diabo nos acusa? E o que Deus fala de nós? O que Deus vê em nosso coração? Porque na Bíblia nos fala que Deus sonda o nosso coração, vê os nossos pensamentos. Agora eu te pergunto, você está sendo como você é crente aqui dentro da igreja, você está sendo fora? Você está vivendo os propósitos que Deus te entregou, independente da situação que você está vivendo? Eu falo por mim mesmo, muitas das vezes enfermidade chega, a gente já começa a murmurar. A gente já começa a achar que Deus está sendo injusto, que Deus não está com a pessoa. Oh Deus, o que está acontecendo? Em vez de confiar, em vez de ir ao médico, em vez de buscar recursos que tem como. Irmãos, hoje a gente vai ficar muito na Bíblia. Também eu peço para o pastor colocar no telão, Jó capítulo 42.
Aqui em Jó capítulo 42, versículos 5 e 6, nos mostra o motivo de tudo isso. Eu não confirmo aos irmãos 100%, mas se a gente for analisar a palavra e tudo que Jó viveu, a gente vai observar o que Deus queria que Jó aprendesse. Porque muitas das vezes a prova que acontece na nossa vida não é por pecado. Às vezes a gente pega, às vezes é Deus nos provando, nos moldando. E às vezes realmente é por consequência, frutos nossos, pecados que plantamos, por desobediência. Mas vamos aqui em Jó capítulo 42. Eu quero até ler juntamente com os irmãos. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vem aos meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Irmãos, aqui se a gente for analisar, é Jó falando com Deus. Onde que Jó fala com Deus, que conhecia Deus só por ouvir, não por ver, não por viver aquela intimidade que ele viveu naquele momento, porque ele conversou com Deus, viu ele. Então ele nunca teve essa intimidade tão intensa, mesmo que seja uma situação ruim, Deus estava com Jó. Deus tinha falado com Jó. Deus queria entregar isso a ele, esta experiência. Muitas das vezes, uai, irmão, Deus queria que Jó sofresse? Não. Deus queria que Jó aprendesse. Deus queria que Jó fosse um exemplo, até para nós aqui hoje. A gente observasse, que a gente entendesse que não foi a força de Jó, mas sim a força de Deus que sustentou ele até o fim da aprovação dele. E é tão incrível este capítulo e este versículo que eu estava até comentando com a minha esposa, que se a gente for analisar, que Jó só tinha escutado sobre Deus e ele seguiu, entregou a vida dele, só escutando, só ouvindo as pessoas dizer, e ele entregou a vida dele e da família dele, o que ele tinha, temia a ele, confiava nele. E muitas das vezes, falo de mim, a gente precisa ver primeiro para acreditar em Deus. A gente precisa ter ilustrações, bênçãos, para crer, para acreditar, para confiar e temer no Senhor. Se a gente for analisar no Novo Testamento, nos fala ali, se eu não me engano, em João. Não, se eu não me engano, é em Romanos. Não vou me lembrar no momento. Mas ali nos fala que é bom temer ao Senhor, mas até o diabo teme a Deus. Então não basta só temer, tem que acreditar, viver. Tem que viver intensamente, entregar. Não ser só uma coisa aqui na igreja e lá fora ser outra. O como você é aqui, lá você é. Tá difícil, irmão, você não imagina. Jó também estava difícil. Assim que Jó teve notícia que foi roubado, que foi destruídas as coisas dele, que os filhos dele foram mortos, sabe o que ele fez? Em vez de murmurar, rasgou suas vestes e louvado seja Deus. Do mesmo jeito saí nu da minha mãe, sem nada, assim voltarei. Ele não murmurou, mesmo com toda aquela situação. Pensa, perder todos os filhos. Na Bíblia nos mostra que filho é a herança de Deus para um homem. Agora imagina um pai perder todos os seus filhos. Uma mulher dele ficar contrariada, falar da maneira que falou. Amigos se contrariar contra ele.
Mas Deus sabia desde o começo quem Jó era. Sabe por quê? Ele sondava o coração dele. Sabia o sentimento dele por Deus. Ele olhava os pensamentos e a sinceridade, o que ele entregava. Ele não vivia de aparência, ele não vivia em corações em bens, o coração em coisas banais. O coração, Deus vai me dar vitória, então vou servir ele. Não, eu vou servir a Deus por quem ele é. Então, muitas das vezes a gente se esquece, começa a servir a Deus por coisas que ele nos entrega, não por quem ele é. Aí eu pergunto aos irmãos, como está o seu coração? Como está você diante de Deus? O que Deus diz ao seu respeito? Pastor, também coloca para mim Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10, por favor. Os irmãos vão entender aonde que eu quero chegar. E o que Deus tem para entregar aqui para nós nessa noite é grande. Mas você tem que receber, não só escutar de um ouvido e sair do outro. Eu estou fazendo a minha parte, entregar para vocês. E vou fazer a minha parte de seguir o que eu estou pregando aqui. Não basta falar e não seguir e não viver. Tem que viver. Tem que fazer a vontade de Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desaparentemente corrupto. Quem poderá entendê-lo? 10. Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Irmãos, qual tem sido o seu fruto? O que você tem entregado a Deus, oferecido? Você pode ser uma coisa aqui por fora, mas por dentro Deus sabe quem você é. Deus sabe se você está pedindo perdão sincero. Deus sabe se você quer seguir Ele ou não. Deus sabe se você está falando de boca para fora. Então, se Deus sabe, por que a gente vive de aparência muitas das vezes? Por que a gente deixa de seguir a Deus e começa a seguir ao homem? Porque se a gente for analisar em Mateus capítulo 6, versículo 24, nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, ainda está esse final. Mamon significa riquezas, dinheiro, posses. E se a gente for empregar mais no mundo de hoje, pecado, pessoas, não tem como você servir a Deus e seguir o homem. Não tem como você seguir a opinião de Deus e seguir a opinião do homem. O fundamento das nossas vidas, o nosso alicerce, a nossa base tem que ser Cristo. Tudo você tem que buscar aqui, não conhecimento humano, buscar aqui. Irmãos, jamais, não falo vocês não buscar conhecimento humano, mas primeiramente temor a Deus. Primeiramente buscar aqui, ver se é certo ou errado. Renuncia o que te afasta de Deus. Renuncia o que não provém de Deus, amizades que não provém de Deus. Pessoas acusaram Jó de ter pecado. Falaram que ele estava vivendo aquilo por conta de consequência que ele cometeu. Mulher dele pediu para amaldiçoar a Deus. Ele podia ter muito bem seguido, mas ele seguiu a quem? Ele confiou em quem? A confiança dele estava em quem? Muitas das vezes a gente tem temor ao homem do que a Deus.
Ah, fulano vai achar ruim se eu chegar nele e falar tal coisa. Ah, fulano, se eu fazer desse jeito, vai achar ruim. Ah, fulano tá fazendo isso, se eu não chegar nele e falar, depois ele nem vai conversar comigo. E Deus aonde fica? Você prefere agradar o homem do que agradar a Deus? Irmãos, esses dias eu estava ali no meu trabalho e eu sou uma pessoa que gosta muito da sinceridade, gosto muito de analisar. E esses dias eu postei um comentário nos status, quanto do Instagram quanto do WhatsApp. E lá no trabalho, acharam que eu tinha postado, que era até indireta para eles. E chegaram até em mim e conversaram. Só que o que eu falei? Eu não neguei. Eu somente falei assim. Estou somente postando a minha opinião. O que eu acredito. Não estou mandando indireta para ninguém. Então, se eu não estou mandando indireta para ninguém, e se eu posso expressar a minha opinião sem ofender os meus princípios e sim agradar a Deus, qual que eu vou fazer? Agradar o homem ou a Deus? Irmãos, a gente tem uma ferramenta que hoje em dia é uma arma na mão. Aqui você consegue ministrar a palavra. Não é somente na igreja que você tem que vir, dar glória a Deus e ir embora e não fazer mais nada. Usa essa ferramenta, usa pessoalmente, sai na rua, vai no presídio, vai no hospital, fala do amor de Deus. Fala o quanto Jesus ama, independente da situação. Jesus te ama. Não é à toa. João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se a gente for analisar, todos têm o direito da vida eterna, certo? Jesus veio para pagar o preço por nós, para a gente ter. Só que se a gente for analisar, todo aquele que nele crê, não basta só falar, tem que crer. Quem crê, vive, faz, obedece, anda segundo os ensinamentos de Deus, prega, ministra, louva, ora, ajuda. Não vive as coisas primeiras terrenas, e sim primeiramente o reino dos céus. Constrói lá, busca ter as pedras nas coroas, receber a pedra branca por Jesus. Quero estar finalizando com Mateus capítulo 7. Coloca para mim, fazendo favor, pastor. Versículo 21 ao 23. 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. 22. Muitos naqueles dias vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. 23. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. É forte, né? Imagina a gente chegar no céu e escutar isso de Deus. Sabe o que Deus quer nos mostrar aqui? Que não adianta a gente fingir dentro da igreja, ministrar, fazer a obra, ajudar, fazer o bem,
e lá em casa é outra coisa, na rua é outra coisa. Ou faz isso tudo e por dentro é só interesse, só quer recompensa, só está buscando coisas banais, coisas do mundo. As pessoas não podem ver, mas Deus vê. Deus sonda o coração e a sua mente, o que passa. O pastor me falou uma coisa que é muito interessante, que acontece muito na nossa geração. Quanto dos dois lados, quanto mulher, quanto homem. Mas principalmente homem. Que é o quê? Mulher passa assim, aí o homem. Só que o pastor me falou uma coisa, até no encontro dos varões. Se até Satanás, que conhece, isso eu garanto a vocês, que conhece a Bíblia mais que nós, teme a Deus. Porque a gente já sabendo que devemos temer a Deus, a gente não teme. Irmãos, voltando para Jó, porque eu comecei de Jó, fui para Jeremias, fui para Mateus, João. O que eu quero passar para os irmãos, o que Deus falou comigo. Como está o seu coração? Quem você está sendo para Deus? Jó, o que ele era por fora, ele era por dentro. Ele não fingia ser uma coisa e era outra. Ele vivia o que falava. E ele fez uma coisa que a gente não analisa e não faz. Se arrepende. Se você for olhar, observar o capítulo 3, ele amaldiçoou o nascimento dele. O 42 no final, quando ele relatou que só conhecia Deus ao escutar, não ao ver, e no momento ali ele tinha visto. Ele viu tanto que ele era mínimo e tanto que Deus era grande. Tanto que o problema dele não era maior do que Deus. Irmãos, o problema do seu irmão, do seu familiar não é menor que o seu, e muito menos o seu é maior que o dele. Deus entrega um fardo para cada um, a medida para cada um. Seja você acatando essa prova para você, seja Deus te moldando, moldando o vaso que há em você, como a pastora ministrou no domingo. Ou por consequência dos seus frutos, como Jeremias disse. Irmãos, eu vejo como um alerta de Deus para nós. Vamos parar de viver de qualquer maneira para Deus. Vamos entregar o 100% para Deus. Deus tem me livrado de tantas coisas ultimamente que eu não mereço. Deus tem me mostrado em sonhos coisas que laços que o inimigo está preparando para me atacar. Mesmo eu não merecendo, Deus cuida de mim. Irmãos, a gente tem que reconhecer o tanto que a gente é pecador. Não, irmão, não sou pecador, não. Nós todo mundo somos. Jesus chama para a gente carregar a cruz juntamente com Ele. Se você fosse tão santo, então por que Jesus te chamou para carregar a cruz juntamente com Ele? Para viver, semelhar a Ele.
buscar a santidade todos os dias, renunciar à carne, matar o eu. Isso daqui, ó, vai ficar, isso daqui é material. Isso daqui vai passar. E por que você não se permite ser usado por Deus a fazer a obra? Deus está te chamando há tanto tempo. E você só está assim, ó, se afastando. Toma cuidado. Porque enquanto você continuar fugindo, quando você perceber o que você fez, Deus colocou outra pessoa no seu lugar. Não porque ele é ruim, e sim porque a obra dele tem que continuar. A obra dele tem que continuar. Independentemente se você faz ou não, se você escuta ele ou não. Deus te deu a chance, agora é sua vez. Não adianta a gente, vou esperar o tempo de Deus. Eu já falei muito isso. Mas tem que ter iniciativa minha. Deus falou comigo, vai, toma iniciativa. Deus está contigo. Deus vai te guiar. Não é por aqui, é por aqui. Vem por aqui, vem comigo, garra na minha mão. Fala com fulano. Recebe do fulano. Tá doendo, ora pro fulano. Tá machucando, ora pro fulano. Tá enfermo, ora para aquele fulano que também tá enfermo. E por que você tá fugindo? Por que você está se escondendo? Deus já te disse. Não sei por que eu estou falando isso. Não sei de nada dos irmãos. Eu sei o que os irmãos falam comigo. O que eu estou falando com os irmãos, primeiro atacou aqui. E se não ataca aqui, eu não estou sendo sincero com os irmãos. Eu não estou sendo usado por Deus. Agora, se atacou aqui, para depois atacar aí é Deus. Porque hoje em dia não existe mais temor a Deus 100%. Há poucas pessoas. Hoje, pessoas aqui fala, e os irmãos com a Bíblia guardada assim, em vez de estar ali conferindo. Na Bíblia vai nos relatar quando Paulo estava ministrando uma palavra para um certo povo, no momento eu não me lembro, mas tudo que ele falava, eles iam lá e conferia, tá certo. Ele não ia 100% pela palavra do homem, mas ia pela palavra de Deus. E a gente? A gente faz isso? O irmão está lendo aqui o capítulo e o versículo. É um homem de Deus, eu vou confiar. E a pessoa está só ali, sendo usada pelo diabo. Irmãos, se perguntem, não esqueça o que está sendo passado aqui hoje. Como está a minha vida diante de Deus? O que eu tenho entregado? Como está o meu coração? E o que eu tenho pensado? Se o diabo for me acusar, o que é que Deus vai falar de mim? Está certo? Fulano realmente está desse jeito. Ou ele vai falar o que ele está direcionando você, o que você está cumprindo, o que ele te passa. Amém? Irmãos, não sei se dá tempo, mas creio que sim. Eu queria fazer algo diferente com os irmãos. Vou até descer. Vamos se colocar de pé. Quero que os irmãos, de preferência homem com homem, mulher com mulher, nem que se junta 3 pessoas, mas orem um pelo outro. Se encontram. Vai até uma certa pessoa. Deixa Deus te usar. Não tenha vergonha, não tenha timidez. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te encontrar. Nem que se junta 3 pessoas.
Ó Pai querido, Pai amado, diante de Ti, ó Pai, aqui neste momento, apresenta a vida destas pessoas, que eu creio que receberam a Tua palavra aqui nesta noite. Meu Pai, eu te peço que o Senhor venha estar de encontro a cada um que está aqui, em cada causa que está sendo apresentada, ou causas que estão acontecendo na vida de Teus filhos, ó Pai. Eu não sei como que eles estão na Tua presença, como eles estão vivendo, como eles estão, meu Senhor, contigo, Pai. Mas eu sei que o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é Deus, o Senhor é quem nos levantou. Ô Pai, diante de Ti eu coloco a vida de cada familiar, de cada pessoa que não pôde vir, de cada pessoa que foi ao encontro das mulheres, ó Pai. Eu te peço que o Senhor venha estar abençoando cada um, venha estar usando, venha estar dando ousadia, não espírito de temor, que venha ser usado na obra de Deus, que venha ser levantado. E se já foi levantado, venha voltar a fazer a obra, venha voltar a fazer a tua vontade. Louvado seja Deus por cada vida. Senhor, abençoa, proteja, guarda, entra nas causas. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Pastor. Amém, Jesus, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja, que a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Vamos fazer, a oração pelos filhos, que é o propósito que está sendo feito na igreja. E recado, para nós não esquecermos, domingo agora é culto de ceia, amém? Então nós já vamos orar agora pelos filhos, nós vamos orar pelos pedidos de orações que estão naquele caderno, e nós já vamos orar para nós ir embora em nome de Jesus, amém? Coloque seus filhos, coloque os filhos dos irmãos na presença do Senhor, clame agora a Deus, coloque seu coração diante de Deus, que após ouvir essa palavra, que o nosso coração possa estar mais quebrantado, nós possamos estar mais humilde diante de Deus, reconhecendo que nós somos dependentes dele, amém? Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nesse momento nós queremos apresentar ao Senhor, Pai, colocar diante de Ti, Pai, os nossos filhos, Pai. Pai, nós estamos no propósito de oração pelos filhos, Pai. E nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre cada um deles, Pai. Pai, nesse instante eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, vai visitando a mente, o coração do meu filho Júnior, Pai, vai visitando, Pai, a mente, o coração da minha filha Yara, Pai, da minha filha Érica, Pai, da minha Eva, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, visita, Senhor, meu neto Gabriel, Pai, visita, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, cada um desses, Pai, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, vai dando direção a eles, Pai, vai fortalecendo eles, Pai, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, vai convencendo o coração deles, para que eles sejam cada vez mais crentes, Pai, cada vez mais cristãos, Pai, Pai, que eles se tornem cada vez mais fiéis ao Senhor, Pai, eu quero te pedir também, Pai, pelos filhos, Pai, dos nossos, Pai, em nome de Jesus, Pai, Pai, vai visitando agora cada filho da tua igreja, Pai, vai visitando, Senhor, vai visitando o Senhor Adani, Pai, vai visitando o Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, Daniel, Noemi, Pai, vai visitando o Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, Davi, Cris, Pai, vai visitando Kelvin, Pai, vai visitando, Pai, Guilherme, Pai, vai visitando o Senhor, em nome do Senhor Jesus, para os filhos desta igreja, Pai, oh Senhor, vai visitando, Pai, vai trazendo um renovo sobre a vida deles, Pai, oh Senhor, meu Deus, visita o Miguel, Pai, visita, Senhor, os filhos dos filhos, Pai, traz sobre eles direção do teu Santo Espírito, ó Pai, faz com que cada vez mais, Pai, eles estejam perseverantes, sejam guardados, Pai, livrados, Pai, de todo mal, de toda influência negativa, Pai, oh Senhor, nós clamamos por eles, Pai, nós suplicamos por eles, Pai, para que a mão do Senhor permaneça sobre ele, Pai, oh Deus Santo, vai guardando, vai livrando, Pai, vai alcançando, Pai, oh Senhor, alcança os filhos do irmão Geraldo, Pai, alcança, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu te peço em nome do Senhor Jesus, alcança os filhos da irmã Evilaine, Pai, alcança, Senhor, os filhos da irmã,
Oh Deus, a irmã Claudiane, Pai, vai trazendo, Pai. Oh Senhor, alcança os filhos, Pai, do irmão Elton, Pai. Oh Senhor, vai alcançando cada um desses filhos, Pai. E nós estamos aqui clamando e falando o nome deles, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, vai visitando, Pai, cada filho, Pai, dos membros desta igreja, Pai, e traz sobre eles, Pai, a direção do Teu Santo Espírito, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Pai, nesse instante nós colocamos também, Pai, cada nome, Pai, cada nome que está aqui neste caderno, Pai, nós colocamos na presença do Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, nós suplicamos a Ti, Pai, que o Senhor vai de encontro à necessidade de cada um deles, Pai. Pai, eu não sei o que eles estão pedindo ao Senhor, eu não sei qual que é a necessidade deles, mas o Senhor o sabe, Pai, e nós clamamos e Te pedimos, Pai, vai de encontro, Pai, vai de encontro à necessidade deles, Pai. Mostra para eles que o Senhor é Deus na vida de cada um deles, Pai. Traz renovo, Pai, traz direção, Pai. Abre portas, Senhor. Traz saúde sobre eles, Pai, traz prosperidade, Pai, traz direção do Teu Santo Espírito, ó Pai, traz cura, Pai, cura para aqueles que querem cura, Pai, traz, Senhor, renovo para aqueles que estão buscando renovo, Pai, traz, Senhor, em nome do Senhor Jesus, a direção do Teu Santo Espírito, ó Pai, sobre a vida de cada um desses, Pai, que colocou o Teu nome aqui, Pai, Pai, que as necessidades deles sejam supridas, Pai, que eles sejam alcançados, Pai, que eles sejam conduzidos, Pai, que eles sejam fortalecidos pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Oh Deus Santo, Deus amado, Deus de poder, Pai, vai renovando, Pai. Vai trabalhando no meio da Tua igreja, Pai. Vai trazendo renovo, vai trazendo direção sobre a vida de cada um, Pai. Oh maravilhoso Deus, graças nós te damos, ó Pai, pelas nossas vidas, Pai. Pelas vidas dos Teus filhos, ó Pai. Oh Senhor, vai fazendo, Pai. Vai fazendo renovo na mente e no coração de cada um dos Teus filhos, Pai. Pai, palavra que foi ministrada aos nossos corações, Pai. Que possa trazer um conserto, Pai. Que nós possamos ser confrontados pela Tua palavra, Pai. Que haja mudança em nossas vidas, ó Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós suplicamos ao Senhor. Papai querido, maravilhoso Deus, eu quero Te pedir neste momento, Pai, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre cada lar aqui representado, cada família aqui representada, Pai. Pai, aqueles que não puderam estar aqui, que o Senhor os alcance, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, alcance aquelas irmãs, Pai, que foram ali para o congresso, Pai. Que haja ali, Senhor, uma comoção, Pai. Que haja ali um discipulado, Pai. Que haja ali transformação, que haja ali confronto, ó Pai. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai. Traz renovo, Pai. Traz direção para a Tua igreja, Pai. E faça com que cada vez mais, Pai, nós sejamos perseverantes, que nós venhamos a caminhar os Teus santos caminhos, fazer a Tua vontade, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, é no nome do Senhor Jesus, Pai, que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus Santo, oh Deus amado, Deus poderoso, guarda-nos, ó Pai. Guarda a nossa mente, ó Pai. Guarda o nosso coração, Senhor. Oh, Senhor, vai limpando, vai tirando de nós os empecilhos, Pai. Vai tirando de nós, porém, Pai, aquilo que tem tentado nos tirar da presença do Senhor. Que o Senhor cancela, Pai. Que o Senhor revogue, Pai. Que o Senhor põe por terra. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Graças nós te damos, que o Senhor tem guardado, Pai. Continua sobre nossas vidas, Pai. Oh, presença do Senhor seja real em nossas vidas, Pai. Real em nossa mente, Pai. Vai alcançando, Pai. Vai alcançando cada lar aqui, Pai. Cada lar, Pai, que haja transformação, Pai. Que haja comunhão, Pai. Que haja, Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso, união, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. O Espírito Santo do Senhor, Pai, possa habitar, possa trabalhar, possa fazer o mover do Senhor em nossas vidas, Pai. Vai fazendo o mover do Senhor em nosso coração, Pai. Troca esses coração, Pai, esse coração de pedra, Pai. Esse coração endurecido e coloca o coração de carne, Pai. Coração de sentimento, Pai. Um coração que tem amor, Pai. Que tenha direção, Pai. Porque nós precisamos, Pai.
Nós precisamos estar na tua presença. Nós precisamos servir ao Senhor em fidelidade. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, nos auxilia, Pai, nos fortalece, Pai, nos direciona, Pai. Guia os nossos passos, Pai. Guia os nossos caminhos, Pai. E traz sobre nós, Pai. Traz sobre nós o refrigério do Senhor, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus Santo. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, Pai. Nos leva em segurança para os nossos lares, Pai. Nos dê uma noite agradável, uma noite de revigoramento, Pai. E que a misericórdia do Senhor, meu Deus, venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. Quando creem, digam amém.